Boa noite, Emerson. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, no meio de tantos nomes, né, de peso aí no nosso direito penal, do nosso processo penal. Um abraço ao doutor André, ao doutor Toron, que também vai falar na sequência, doutor Marcelo, enfim. Estou vendo aqui que o seu evento está sendo, como não seria diferente, muito bem prestigiado. Né? E de logo agradecer o convite, Emerson, de aqui estar e para falar de um tema tão importante que é o sistema o sistema acusatório e a investigação criminal, tendo justamente em vista a nossa lei anticrime que produziu uma mudança significativa. Né? Queria, antes de entrar no tema, e sei que o meu tempo é muito curto, apenas fazer uma rápida homenagem ao nosso querido professor Roque de Brito Alves, né, que nos deixou há pouco. Perdemos o professor, o nosso mestre, né, né, do nosso, da nossa justiça criminal. Bom, não é novidade para ninguém que a justiça criminal brasileira ela é uma justiça estruturalmente seletiva. Né? É uma justiça que basicamente opera para a repressão e controle de determinados grupos, né, sociais, e também ela se volta para a repressão basicamente de alguns crimes, como o tráfico de entorpecentes, a criminalidade patrimonial. Né? O sistema ele também além de seletivo, ele é repressivo, porque ele opera a partir de uma lógica da reação e não da prevenção delitiva, e ao operar com a lógica da reação, ele acaba erigindo a prisão como o seu principal, o eixo fundamental de todo o sistema punitivo. E esse nosso sistema de justiça criminal, ele também é um sistema simbólico, porque é um sistema que é todo construído e também ele opera sobre uma lógica que é não combater efetivamente a criminalidade, mas dar essa falsa sensação de que o crime está sendo reprimido, até porque essa repressão ela é feita a partir de alguns grupos estigmatizados. Bom, esse é um tipo de justiça criminal que todos que estão nos assistindo aqui, certamente, já conhecem, ou a maior parte já conhece. E é, de certa forma, um sistema que reflete a própria sociedade brasileira, que é uma sociedade estruturada a partir de uma sociedade hierarquizada, de uma sociedade patrimonialista, de uma sociedade que coloca no centro, né, do poder justamente aquelas pessoas que têm maior condição econômica e financeira, que é efetivamente a nossa elite política e econômica. Então, essa justiça, a forma dessa justiça operar, e é uma forma histórica, a criminologia crítica tem denunciado isso desde os anos 60, e de lá para cá as coisas parecem que não mudaram muito, ao contrário, o que a gente tem visto aí é que o sistema de justiça criminal, assim como o direito penal, ele tem se ampliado, ele tem se expandido de modo a tutelar bens que até pouco tempo eram de interesse apenas de outros ramos do direito. Nós estamos criminalizando a questão tributária, nós estamos criminalizando a questão do direito civil, trabalhista, do direito da criança e do adolescente. Enfim, nós temos hoje muito mais direito penal do que tínhamos no passado. E essa tendência de criminalização em massa, sobretudo da pobreza, é algo que parece que vai se intensificar, que tem se intensificado com a globalização. O capitalismo global ele acaba gerando um aumento da desigualdade social, e aumentando a desigualdade social, aumenta a pobreza, né? Torna mais pessoas, leva mais pessoas à pobreza, enquanto
oferece a riqueza para um pequeno grupo, e essa é uma estrutura, como disse, histórica. Mas o que, afinal de contas, nós temos de novo hoje no processo penal? Se a gente sabe como o processo penal opera, contra quem opera e como ele opera. O que há de novo hoje, e esse é o tema, né, entrando um pouquinho agora nessa nossa temática, é exatamente essa crise do modelo acusatório. O modelo acusatório, do sistema acusatório que o Brasil adotou, o doutor Mário falou há pouco, realmente nós não utilizamos, não adotamos o sistema acusatório puro, mas é um sistema, por esse sistema acusatório, a ideia básica dele é separar e distinguir as funções de acusar, defender e julgar. O nosso sistema ele não é puro porque, como nós sabemos, o nosso Código de Processo Penal de 1941, forjado em pleno Estado Novo e também com inspirações totalitárias, ele prevê alguns dispositivos que fazem do juiz ou que atribuem ao juiz um papel que é eminentemente acusatório, como por exemplo, o nosso famigerado 385, que permite que o juiz condene o réu, ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Ainda hoje a gente vê os tribunais admitindo esse tipo de situação no processo penal, embora esse dispositivo seja claramente inconstitucional, ou pelo menos não recepcionado pela nossa Constituição, porque a partir do momento em que o juiz ele condena sem uma pretensão sustentada pela acusação, ele está, sim, fazendo, às vezes, né, do acusador, e, portanto, ele está violando abertamente esse sistema acusatório, e é justamente também aquelas situações em que o juiz pode inquirir testemunhas que não tenham sido indicadas pelas partes, que também fere, né, nosso ver, esse sistema acusatório. E essa crise do modelo acusatório, ela se dá basicamente em razão do papel do juiz nesse processo penal das últimas 2 décadas. Cada vez mais a gente tem visto juízes com aquela visão de que o seu papel, além de julgar, é o de combater a criminalidade. Ou seja, a magistratura, de uma forma geral, acaba subvertendo a sua função sistêmica e acaba invadindo a seara do que pertence ao órgão acusador, ou seja, ao Ministério Público, e acaba, de certa forma, desequilibrando a balança do processo e a própria paridade de armas. Tenho aqui colegas advogados muito experientes e certamente vão saber o que eu digo. Até pouco tempo a gente viu juízes com medo de prender. Hoje, os juízes têm medo de soltar. E por que isso? Porque essa mistura do papel do juiz hoje no processo penal, que acaba mitigando, né, o sistema acusatório, que é uma garantia, essa mistura de papéis do juiz, de certa forma, também é uma decorrência da influência que a opinião pública hoje tem no Poder Judiciário. Então, muitas vezes os juízes acabam tendo o sentimento de que precisam dar uma satisfação social a partir de mais direito penal, com penas mais duras, restringindo ainda mais as garantias do acusado, ou pelo contrário, né, se negando a reconhecer direitos e garantias que a Constituição e o processo penal eles estabelecem, por ver nisso algo como uma resposta branda à criminalidade, né? Quase que soando como uma impunidade, quando você vê juízes demonstrando realmente receio de conceder um habeas corpus, com medo, com receio do que a opinião pública, o que a mídia vai pensar a propósito disso. E é justamente quando
o direito penal é o direito de uma forma geral, e o sistema de justiça ele é colocado num segundo plano. Então, uma das bases fundamentais dessa crise do modelo acusatório é justamente essa distorção do papel do juiz, que não é compatível com a função daquilo que a Aurí chama de juiz-ator. O juiz, dentro do sistema acusatório, ele deve ser alguém imparcial, alguém que está distante das partes. E esse sistema acusatório, ele tem também como uma consequência atribuir toda a carga probatória para a acusa. Então, a partir do momento que o juiz vai em busca da prova, que o juiz ouve uma testemunha que não foi solicitada, não foi requerida pelas partes, ou que condena quando a acusação pede absolvição, ele está diretamente violando todo esse sistema. E um outro ponto da crise do sistema acusatório é a ideologia punitiva, é o populismo penal que tem invadido também a atividade judicante. Até pouco tempo, a gente poderia até contar nos dedos os magistrados que demonstravam aquela ideologia punitiva, aqueles considerados mais carrascos, né? Infelizmente, isso hoje parece que se tornou endêmico e começou a contaminar os tribunais superiores. Não devemos ir muito longe, né? Quer dizer, até pouco tempo, o STJ, as duas turmas do STJ eram turmas em que realmente você tinha esperança de garantia de determinados direitos dentro do processo penal, e o que a gente tem visto é uma jurisprudência diretamente, uma jurisprudência que, na essência, ela tem sido muito repressiva, e isso, infelizmente, também tem contaminado o nosso Supremo Tribunal Federal, a partir justamente da ideia de que o judiciário ele também é um ator nesse papel de combate à criminalidade, quando, na verdade, além de invadir a competência do órgão acusador e de minar o sistema acusatório, quando o juiz se predispõe a reprimir o delito, ele está, no final das contas, também mitigando a própria imparcialidade. Quer dizer, o juiz que vai em busca da prova é porque ele não quer absolver. Porque o nosso sistema ele permite a absolvição na dúvida. Então, se o juiz quer buscar uma prova para tirar alguma dúvida, para dirimir alguma eventual dúvida em relação à imputação, isso significa que a acusação não cumpriu com o seu papel de apresentar as provas suficientes para confirmarem a sua hipótese acusatória. Então, diante de todo esse contexto, a Lei 13.964, ela, o famigerado pacote anticrime, pelo menos nesta parte do juiz de garantias, é uma legislação que, sem dúvida alguma, pode ser concebida como uma legislação revolucionária. Eu tenho para mim que o juiz de garantias ele vai refundar o processo penal brasileiro, porque ele estabelece exatamente a separação entre a competência do juiz que participa, ainda que no controle da legalidade da prova, na fase de investigação, daquele juiz que vai julgar o processo. E não há dúvida nenhuma de que, ainda que inconscientemente, o juiz que participa do controle, né, que realiza o controle de legalidade do inquérito policial, que é a nossa forma principal de investigação preliminar, é o inquérito policial. Então, aquele juiz que defere interceptações telefônicas, autoriza buscas e apreensões, que participa de todo o processo de investigação, ainda que não como investigador, mas tendo aquele contato direto com a prova, esse juiz, o convencimento dele está claramente
contaminado. E percebam que, ainda que inconscientemente, esse juiz que participa da fase de investigação e que lá na frente vai julgar o processo, a tendência é, de certa forma, condenar, porque isso também é uma forma de legitimar as provas que o próprio juiz autorizou, né, fossem produzidas. Então, com a criação do juiz de garantias, o que é que nós temos? Nós temos a preservação da condução da investigação pela Polícia Civil, Polícia Federal, paralelamente pelo Ministério Público também, que tem essa função de investigar, e é legítimo que assim seja. E nós temos aí o juiz, que não é um juiz instrutor, mas um juiz que está ali para estabelecer o controle da legalidade dessa investigação. E é interessante a gente fazer essa distinção, porque o que se vê muito aí é se denominando esse juiz de garantias de juiz de instrução, que é uma figura que o direito europeu conheceu, mas que foi claramente abandonada. O juiz de instrução é aquele juiz que participa efetivamente da investigação. É o juiz investigador que era conhecido em alguns países europeus. Não é o modelo que o 3A e o 3B do Código de Processo Penal adota. Esse juiz, ele se mantém... Doutor Plínio, uma parte, o senhor tem 2 minutos aí para as suas considerações finais. Esse seminário vai ter que repetir, né? Porque o assunto é empolgante, a gente vai... Mas vamos lá, fica à vontade. Bom, então, esse juiz de garantias é revolucionário. Esperar que o Supremo julgue essa liminar, né, referendando ou não a decisão do ministro Fux, que suspendeu a eficácia a vigência desse dispositivo, porque ele é fundamental para que a gente possa evoluir no nosso processo penal e possa, na prática, efetivar as garantias que a nossa Constituição assegura, não só para o acusado, mas também de uma forma de legitimação da persecução penal, o que é bom para o Judiciário, o que é bom para o Ministério Público e também para a sociedade. Tá bem, Emerson? Fico por aqui e parabéns pelo evento, muito prestigiado. Nós que agradecemos, Pedro, nós que agradecemos. Nós que agradecemos a sua participação. Muito obrigado e espero contar com você sempre, viu?